Agostinho de Hipona já afirmava que o coração do homem não descansa enquanto repousar em Deus. Todo ser humano possui esse buraco de Deus, dentro de si, que não pode ser preenchido por nada do mundo, desse mundo que nós vivemos, nada material. Nós vivemos em um contexto cultural, de secularização, que é o afastamento cada vez mais do sagrado, de tudo aquilo que tem uma espécie de religiosidade, de transcendente, uma espécie de mundanização de todo mundo. Devido a essa ascensão de certas correntes filosóficas como o materialismo, que anda de mãos dadas com o ateísmo, são inseparáveis um do outro, porque o materialismo ele nega a existência de tudo aquilo que seja sobrenatural, metafísico, tudo que existe é a matéria, não existe nada de transcendente, de sagrado. Esse estado de afastamento do transcendente, a qualquer referência a algo a mais, é uma marca da nossa cultura moderna. É o desmoronamento da metafísica e o desaparecimento cada vez mais evidente de qualquer referência a qualquer transcendência. O culto do racionalismo científico, que foi visto como a única fonte do progresso humano, naquela época do iluminismo, em detrimento da fé, da religião, do transcendente, ele não conseguiu dar as respostas que os seres humanos procuravam. Porém, lembra que eu disse no começo do vídeo que todo ser humano tem esse buraco de Deus dentro de si? Esse vazio espiritual que nós sentimos nessa idade contemporânea que nós vivemos, nesse mundo pós-moderno, ele precisa ser preenchido de alguma forma. E infelizmente também, foi se preparando um terreno na qual as pessoas começaram a sentir certa aversão ao cristianismo. Muitas das vezes pelas experiências negativas que elas mesmas tiveram nas igrejas, Você pode ter pego ali, ou ter tido alguma experiência ruim na igreja, algum evento, que fez você perder a fé no cristianismo. E você nunca mais quis saber de nada sobre aquilo, sobre o cristianismo, sobre Jesus Cristo. Isso levou você a buscar, para preencher esse vazio espiritual que existe dentro de todos nós, a chamada espiritualidade alternativa, que é um outro nome para a nova era, que eu quero explicar justamente nesse vídeo sobre o fenômeno, que é uma revolução cultural, que ocorreu aqui, que está ocorrendo no Ocidente, que está transformando todas as nossas vidas de uma maneira que a gente nem percebe, sabe? E muitos de nós já fazemos parte desse movimento da nova era, e é de lá que nós extraímos a fonte de nossa espiritualidade. Porque uma vez que nós perdemos essa fé no cristianismo, nós colocamos nossa fé em um outro conjunto, um outro tipo de visão de mundo, Todo mundo tem fé em algum tipo de visão de mundo, algum tipo de sistema, na qual ele se utiliza para orientar e guiar sua vida. Então, nesse livro aqui, chamado Nova Era, é explicado que muitos rejeitaram a religião organizada porque, na sua opinião, ela não conseguiu satisfazer as suas necessidades, tendo se virado justamente por isso para outras direções a fim de encontrar, entre aspas, espiritualidades. Então, no parecer de muitos que se sentem atraídos pela nova era, a visão cristã dominante despencou, ou a igreja, conforme eles a têm conhecido, deixou-os desapontados. Então o que é importante pegar do que nós vimos até agora, Que o materialismo, o racionalismo tecnocrático científico promovido muito pelo século das luzes e iluminismo, que desprezou tudo aquilo que foi de transcendente, de sagrado, e culminou nesse culto do homem, da razão humana, E o afastamento e a aversão cada vez maior ao cristianismo, o que acabou gerando como consequência, é que as pessoas elas começaram a tentar preencher esse vazio que elas sentiam, esse vazio espiritual, por outras fontes. E aí que as pessoas encontram a chamada nova era, que agora eu quero explicar o que significa esse termo nova era, do que se trata, quais são suas crenças, o que ela propõe como método de salvação para te dar esse preenchimento, e como que a nova era é totalmente incompatível com a fé cristã. E que no final você vai ter que escolher entre uma coisa ou outra. Que não dá para você segurar as duas ao mesmo tempo, pois uma contradiz a outra. E que no final você vai ter que fazer uma escolha, sabe? Entre Jesus Cristo ou a nova era. Você reconhecer Jesus como Deus Salvador, ou você reconhecer a nova era como a sua salvadora. Então é isso que nós vamos investigar aqui nesse vídeo. E esse é um vídeo muito importante porque vocês vão entender também sobre a transição, do meu modo de pensar, das minhas crenças que eu também passei, que caso você me acompanhe nesse canal, você já deve ter percebido que eu estou postando cada vez mais coisas sobre o cristianismo, porque eu tive essa conversão, sabe? E eu deixei de acreditar em muitas das coisas que eu acreditava anteriormente. E se você verificar o tipo de pensamento que eu nutria ao longo do meu canal até então,
era um pensamento totalmente da nova era, que rejeitava a revelação cristã, que rejeitava Jesus Cristo e que procurava a salvação da sua alma por meio de uma autossalvação. Sempre você consigo mesmo, tentando se transcender. Sempre você sem Deus. É uma espiritualidade sem Deus no final das contas. É uma espiritualidade que é muitas das vezes egoísta, narcisista, que são típicas da cultura pós-moderna. Então, mas calma que nós vamos ver isso com muito mais profundidade ao longo desse vídeo, beleza? O movimento da nova era nada mais é do que o homem atingir Deus sem Deus. Então o núcleo da nova era é a fé e o culto do próprio eu. E que justamente uma das crenças principais do movimento da nova era é a de que o homem é Deus. Não há mais essa distinção entre o Criador e a criação. Uma das apóstolas da nova era, a Marilyn Ferguson, que escreveu o livro A Conspiração Aquariana, reflete muito bem o tipo de pensamento que nutre o movimento da nova era, na qual os seres humanos têm um eu superior, suprimido ou oculto, que reflete ou está ligado ao elemento divino do universo. E Ferguson vai ainda mais longe ao dizer que o eu separado é uma ilusão. Para ela, a realidade consiste em um eu ainda mais amplo. Esse é o Deus da nova era, algumas vezes referido como inteligência infinita. Bom, mas por que esse nome nova era? O que significa? Nova era do quê, né? Como assim nova era? Uma das crenças principais desse movimento da nova era é que a humanidade está prestes a entrar a um novo período, que é justamente uma nova era está chegando. Nós estamos prestes a entrar na chamada Era de Aquário, que na visão dos New Agers, né, é uma era de harmonia, de idealismo moral elevado, de justiça, de comunicação, de desenvolvimento espiritual, de reconciliação e principalmente de unidade. Unidade com o cosmos, com o universo, de tudo aquilo que existe, rompimentos de fronteiras, se fundir perante o cosmos, você perceber a ilusão da separação, essa crença maldita que nos faz sofrer e que você precisa se libertar e perceber a sua unidade, a sua essência divina, que você é Deus. Então, de acordo com o pessoal da nova era, toda a nossa história ela foi e pode ser resumida e explicada por ciclos astrológicos. Então o que está acontecendo? Nós estamos prestes a deixar a era ultrapassada de Peixes, que foi caracterizada por ser a era cristã, e que agora essa era que já está ultrapassada, retrógrada, que está impedindo o avanço espiritual da humanidade, vai ser substituída pela era de Aquário. Você já deve ter ouvido até aquela música, sabe? The Age of Aquarius, sabe? Que é justamente, fala desses ideais, né, da nova era, de paz mundial, de nova espiritualidade, de harmonia, em que todos nós viveremos o bem com uma nova consciência elevada do divino. Então, segundo alguns astrólogos, vivemos na era dos peixes dominada pelo cristianismo, que será substituída pela nova era do Aquário no início do 3º milênio. A Era do Aquário mantém um lugar importante no movimento Nova Era pela influência da teosofia, do espiritismo, da antroposofia e de seus precedentes esotéricos. Então, membros da Sociedade Nova Era que subscrevem ao New Age Journal foram indagados, né? O que significa Nova Era para vocês? Aí uma dessas pessoas responderam o seguinte: é o começo de um redespertamento espiritual para muitos habitantes da Terra. Outra pessoa definiu como sendo, né, a aproximação de uma era que destaca o autodescobrimento, o crescimento espiritual e a iluminação. Estamos em uma época excitante em que estamos ultrapassando as nossas limitações. E apesar da nova era ter esse nome, né, como se fosse uma coisa nova, recente, o que, na verdade, ela não é nada nova. Em sua quase totalidade, esse movimento é um moderno reavivamento de antigas tradições religiosas, juntamente com uma miscelânea de influências: o misticismo oriental, a filosofia e a psicologia modernas, a ciência, a ficção científica, a contracultura das décadas de 1950 e 1960. Embora nova, né, enquanto ao seu estilo e vocabulário, o movimento New Age, Nova Era, em muitos sentidos, é tão antigo quanto as religiões orientais do hinduísmo e do budismo, do ocultismo ocidental e dos oráculos místicos da antiga Grécia e do Egito. E essa é uma das primeiras características muito marcantes do movimento da Nova Era. É o sincretismo. O que é o sincretismo, né? É essa combinação, essa junção e uma tentativa de harmonização e conciliação de vários elementos de diversas escolas religiosas e tradições
desde o budismo, uma junção de hinduísmo com tradições místicas orientais, com taoísmo, com ocultismo, com gnosticismo, com Wicca, com teosofia, juntando ali com astrologia, com tarô, com leituras psicofísicas, com médiums, né, livros canalizados, com adivinhadores, sabe, cartomantes, com desenvolvimento pessoal, com certos elementos da psicologia. Então basicamente faz toda essa mistureba, como se você pegasse essa variedade de tradições e ensinamentos, fizesse muitas das vezes desconexos, que não possuem nenhuma relação um com o outro, né? E fazem uma sopa, um sopão ali, com vários ensinamentos. Isso basicamente forma a base do material, né, que forma o movimento da nova era. Então basicamente você vai pegando um pouquinho de cada, de acordo com o seu gosto pessoal, daquilo que dá mais sensações agradáveis para você, um pouco de cada tradição. E você vai formando a sua própria religiosidade, podemos dizer, né? Então você tem essa abertura de você ir formando a sua própria religião, pegando os ingredientes que mais satisfazerem, né? Mais te provocarem sensações agradáveis, basicamente. Mas apesar dessa liberdade, existem muitas crenças que são compartilhadas nesse movimento da nova era. Ele possui crenças específicas, uma certa visão de mundo comum a todos os seus aderentes, né? Uma delas eu acabei de falar aqui, que é justamente esse sincretismo, esse mix de diferentes práticas, tradições, mesmo que elas sejam as mais contraditórias e diferentes possíveis. Então, só fazendo um adendo aqui, né, antes de continuar falando das características do movimento da nova era, é importante falar que a nova era é influenciada por 3 das maiores religiões globais, que é o hinduísmo, o budismo e o taoísmo. Então muitas das crenças da nova era são extraídas dessas religiões. Então esse livro aqui, Compreendendo a Nova Era, explica o seguinte: mas a influência do budismo sobre a filosofia da nova era é indisputável, e igualmente a influência do hinduísmo, a religião mãe do budismo, que a antecede por pelo menos 1000 anos. Ambas as tradições frisam as noções de reencarnação e do karma. O hinduísmo e o budismo ensinam que o inevitável ciclo de nascimento, morte e renascimento só pode ser interrompido pelo acúmulo de suficiente karma bom que liberte o indivíduo das ilusões do mundo material e possibilite essa libertação. No budismo, esse estado é chamado nirvana, a cessação do sofrimento e aprazimento de uma perpétua felicidade. E que é importante falar, né, que essa infiltração e essa proliferação dessas filosofias orientais e religiões orientais, né, aqui no Ocidente, é uma coisa que foi recente, que foi popularizada principalmente pelo movimento transcendentalista, né? Então esse movimento transcendentalista, né, do século XIX foi uma escola de pensamento baseada nas escrituras orientais, como os Vedas, né, do hinduísmo. Então o movimento transcendentalista, né, teve como figura principal o Ralph Waldo Emerson, que foi uma pessoa que se afastou, né, na sua vida do cristianismo ortodoxo, conheceu o unitarismo e por fim, né, ele começou a se simpatizar com o misticismo, né, que integrava ideias tiradas do hinduísmo. Uma outra grande influência que foi responsável, né, pela penetração dessa mística oriental aqui no Ocidente foi a Madame Blavatsky, né, que ela é a fundadora do movimento teosófico, da teosofia. A Madame Blavatsky, inclusive, é chamada, né, da mãe da espiritualidade moderna, da avó da espiritualidade alternativa moderna, do movimento da nova era. Inclusive, nesse livro aqui, Compreendendo a Nova Era, o autor fala que a Blavatsky bem poderia ser chamada de avó do movimento da nova era, porquanto, nas palavras da biógrafa de Blavatsky, Marion Mead, a Blavatsky preparou o caminho para os movimentos contemporâneos de meditação transcendental, do Zen budismo, dos Hare Krishnas, da yoga e dos vegetarianismo, do karma e da reencarnação dos swamis, yogis e dos gurus. Inclusive, a pessoa que cunhou, né, o nome Nova Era foi uma das integrantes do movimento teosófico chamado Alice Bailey. Outras grandes influências desse movimento, né, foi a Grande Fraternidade Universal, o movimento da contracultura que ocorreu nos anos 60, que também, né, foi essa crítica à sociedade moderna, ao materialismo, a tradição, né, judaico-cristã. Então esse movimento da contracultura dos anos 60, né, ele foi um dos componentes fundamentais para a propagação dos ideais, das ideias da nova era. Nesse período da contracultura ocorreu esse retorno ao sagrado, sabe, mas numa forma mais esotérica, ocultista e mística.
Não pela fé cristã, mas por essa espiritualidade alternativa, oriental. Então esse movimento da nova era, que foi fortemente influenciado pelo movimento da contracultura, pelas outras fontes que eu falei anteriormente, como a teosofia, como o transcendentalismo, como meditação transcendental, como essa leva de gurus que veio aqui orientais, que veio aqui para o ocidente, a infiltração de tradições orientais, filosóficas orientais, foi nada mais nada menos do que uma tentativa de preencher, de ocupar esse vazio espiritual que estava, né, acometendo a cultura ocidental, né, pela rejeição à fé cristã, pelo afastamento do sagrado, do transcendente, pelo domínio do materialismo, do cientificismo. Então as pessoas, elas descobriram essa nova espiritualidade. O movimento Nova Era foi esse retorno à espiritualidade, à busca do sagrado, numa época que estava sendo dominada pelo racionalismo científico e materialista. Então ocorreu esse movimento basicamente de pendulação, de um oposto, né? Então a gente estava ali no extremo racionalismo, materialismo, ceticismo, a descrença na fé cristã, afastamento do sagrado, do religioso. E o que acabou acontecendo? Nós migramos para o polo oposto, que é o polo do misticismo, da espiritualidade, de fontes alternativas, que é a nova era, é a nova espiritualidade. Os seus promotores definem muitas vezes a nova era como nova espiritualidade. É um pouco irônico defini-la como nova, quando muito de suas ideias derivam de antigas religiões e culturas. Contudo, o que é verdadeiramente novo é a busca consciente de uma alternativa à cultura ocidental e às suas raízes judaico-cristãs. Por isso mesmo, ela tem esse componente de revolução cultural mesmo, de desprezo por toda a herança ocidental que nos foi, né, dada, nos foi fornecida, que nós herdamos. Inclusive nesse livro aqui, que chama A Ideologia do New Age, o autor fala sobre os perigos, né, da nova era, como que essa ideologia ela quer dissolver, quer eliminar todo o legado ocidental, a herança ocidental que construiu, que foi a base da construção da nossa civilização. Eu vou até ler um pedacinho que ele fala, né? O New Age faz pesar sérias ameaças sobre o indivíduo e sobre a sociedade. Explicaremos em que é que essa ideologia se opõe à cultura que se edificou ao longo dos séculos, sob a influência da civilização greco-romana, das religiões judaico-cristãs, da filosofia moderna e do racionalismo científico nascido no tempo de Galileu e de Descartes. Entre nossa herança ocidental e o New Age, o antagonismo é total, pelo que é a nossa própria identidade que está ameaçada. A nova era não é nada mais do que o testemunho de uma revolução cultural, de uma reação complexa às ideias e aos valores dominantes da cultura ocidental. Eu comentei no início desse vídeo, embora a nova era ela tenha essa aparência, né, de ser toda inclusiva, de não ter preconceito, de ser uma religião, uma forma de viver a vida de harmonia, de aceitação incondicional a tudo e a todos, de todas as religiões, de todas as formas, ela só não é em relação ao cristianismo. Ela é uma tentativa de destruir o cristianismo e de substituí-lo na sua raiz. Ela é totalmente anticristã. Embora a nova era aparente ter uma abordagem, né, liberal a todas as religiões, sua filosofia básica, ela mina, ela destrói a fé judaico-cristã e todas as suas crenças, pois uma das práticas fundamentais da nova era é o gnosticismo, o princípio luciférico, basicamente, de que a divindade se encontra dentro do homem, rejeitando a visão, né, do Deus único soberano do universo. Eles acreditam que é natural ao homem adorar o próprio homem e a si mesmo, pois para eles, para o pessoal da nova era, o homem é Deus. Bom, visto isso, qual que é o objetivo principal da nova era? Ela tem o objetivo de descredibilizar a fé cristã e manter os seus seguidores, os seus adeptos, confusos durante uma vida inteira. A nova era é um movimento que tem uma intenção de nos confundir e nos leva a um caminho de perdição, oferecendo um mix caótico de práticas e ensinamentos que supostamente nos ajudariam a nos tornarmos Deus, a realizar, a descobrir a nossa divindade interior, que por algum motivo nós esquecemos que nós somos deuses. E a nova era ela oferece diversos caminhos, práticas, métodos para você se lembrar da sua amnésia divina, né? Que você se esqueceu que você é Deus. Ela oferece práticas como a astrologia, bioenergética, chakras, equilíbrio de chakras, cosmologia esotérica, práticas ocultistas, prajna, reencarnação, técnicas psicoterapêuticas, poder curativo dos cristais, saúde holística, consciência universal. Um mix de práticas, sabe? Uma mistureba total que no final só acaba te levando mais
te deixando mais confuso e mais distante de Deus, cada vez mais narcisista, mais focado no seu próprio eu. O movimento da nova era aponta para tantas direções diferentes que deixa seus seguidores em um estado de inércia, impossibilitando o indivíduo encontrar a única estrada que leva à verdade divina. E é importante entender que a verdade de Cristo é muito mais simples do que isso. Mas o homem prefere complicar tudo. Ele acaba se envolvendo em sistemas de crenças complexos e duvidosos, em labirintos, se tornando cada vez mais infeliz, confuso, perdido. Para a nova era, a sua salvação vem da descoberta do seu divino interior. Você descobrir o Deus dentro de você mesmo. Para realizar as suas potencialidades, você precisa superar o seu próprio ego para se tornar o Deus que você no fundo é. Para fazer isso, você precisa escolher uma terapia adequada, a meditação, experiências parapsicológicas e uso de alucinógenos, por exemplo. Tudo isso são modos de adquirir experiências cume, experiências limites, né? Experiências místicas de fusão com Deus e com o cosmos. Então, por meio desse estado alterado de consciência, você vai perceber a sua divindade, que no fundo você é. E para os cristãos, a salvação depende da participação na paixão, morte e ressurreição de Cristo, e de uma relação pessoal direta com Deus, e não por meio de qualquer técnica. Nem todos têm acesso a essas técnicas, cujos benefícios estão restringidos a uma aristocracia espiritual privilegiada. Isso é um outro grande diferencial, sabe? Porque você percebe que nesse movimento da nova era, mais esotérico, de tradições, sabe? Que tem um mestre e um discípulo ali, que passam um conhecimento secreto para você atingir a divindade, descobrir secretamente o seu eu interior divino. Tem um elemento muito de elitismo, sabe? Tipo, parece que só uma casta privilegiada, sortuda, tem o privilégio de acessar esse conhecimento secreto que supostamente faria você descobrir a sua divindade interior. É uma certa aristocracia espiritual. Enquanto, que no cristianismo, Cristo, que é Deus, que se revelou a nós, descendo até nós, foi uma revelação pública para todos nós. Não é somente para um grupo secreto de pessoas iniciadas, sabe? É uma reconciliação a Deus que está disponível a todos nós. Então esse é um diferencial que eu quero até ler aqui, né? Pelo contrário, o elemento essencial da fé cristã é a descida de Deus até as criaturas, em particular as mais humildes e frágeis, e menos dotadas segundo os valores do mundo. Para os cristãos, converter-se significa voltar-se para o Pai através do Filho, Jesus Cristo, e com docilidade ao poder do Espírito Santo. Então a premissa da nova era é que o conhecimento, ou gnosis, é a chave para sermos despertos de nossa ignorância da divindade. O sonolento eu superior pode ser despertado. A criação e a humanidade simplesmente são elevadas a um nível divino através da transformação pessoal. Então essa influência do gnosticismo, no movimento da nova era, é uma coisa muito forte. E o gnosticismo, ele foi repudiado como uma heresia pela igreja cristã primitiva, como uma coisa que ia totalmente contra a revelação cristã, sabe? Porque a chave da salvação se encontra no conhecimento, na gnose da sua divindade interior, não se encontra mais em Jesus Cristo. Então, de acordo com a doutrina gnóstica, existe um certo conhecimento oculto disponível para poucos, somente para aqueles que foram iniciados, em processos de iniciação, de ocultismo, enfim, para uma certa aristocracia elite espiritual, que esse conhecimento é infinitamente superior à revelação cristã. Então agora que a gente comentou um pouco sobre o que a nova era, o contexto da qual ela se originou, sobre quais são as suas bases filosóficas, de onde que ela se originou, eu quero falar um pouco mais sobre as suas principais crenças. Então eu até separei uma imagem aqui que fala sobre como que a nova era enxerga Deus. Geralmente a nova era tem uma visão panteísta da divindade, de que tudo é Deus. Então Jesus não é o Deus Salvador soberano único, mas apenas o mestre iluminado que veio nos mostrar como atingir a iluminação, que é justamente essa descoberta do eu divino, que todos nós podemos ser que nem Cristo, que todos nós podemos atingir a consciência crística, que ele só foi somente um ser humano qualquer, como qualquer outro mestre ascensionado que existiu, como Buda, como Krishna, como Maomé, e que ele veio aqui para nós para nos mostrar como atingir esse nível de consciência elevado,
e nos fazer despertar para a nossa divindade interior. É essa visão que a nova era tem de Jesus, sabe? O movimento da nova era considera o cristianismo apenas uma das muitas veredas espirituais internas, tudo conduzindo ao mesmo alvo da unidade cósmica. Todas as religiões seriam essencialmente uma só. Jesus, Krishna, Buda, Lao Tse e outros fundadores de grandes religiões, todos teriam ensinado a mesma coisa, como tornar-se um com o um. Essa mescla de ideias chama-se sincretismo. Em relação à humanidade, ela vê que o homem possui uma essência divina que precisa ser despertada por meio de práticas, conhecimento oculto e acúmulo de karma positivo, por exemplo, né? Certas técnicas de estados alterados, né, que proporcionam estados alterados de consciência, tudo para você se fundir com o todo e reconhecer a sua divindade. E como que a nova era enxerga os temas de salvação e pecado? Na visão da nova era, o homem não precisa de um salvador, uma vez que o pecado é considerado inexistente. O objetivo final é alcançar a conexão com a força divina que sustenta todo o universo, também chamada de consciência crística, né? Consciência cósmica, consciência universal. Então, para a nova era, o pecado, né, ele não existe. Se não existe pecado, não há mais nenhuma necessidade de Jesus Cristo, porque ele veio para cá, né, para nos limpar dos nossos pecados, para nos perdoar os nossos pecados. E nenhum de nós é um ser santo e perfeito. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós conseguiu viver uma vida perfeita. Nós nos rebelamos a todo momento contra Deus. Nós muitas vezes somos maus, agimos de uma forma egoísta. Ninguém conseguiu atender o padrão de perfeição de Deus. Se uma pessoa fala que ela nunca pecou é porque ela está mentindo. Ninguém conseguiu viver uma vida perfeita como Jesus viveu, né? Ele foi o único que viveu sem pecados. Então, por isso mesmo, existe dentro de nós essa necessidade de um Salvador. Por isso, todos nós estamos manchados pelo pecado. E o pecado é justamente aquilo que nos separa de Deus, que nos afasta dele. Deus, ele é 100% puro, santo. Ele não pode coexistir junto com a mancha do pecado, sabe? Que é uma ofensa a Deus, que é a maldade. É justamente por isso que Deus, na sua misericórdia, no seu plano de salvação, ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho. Quando ele morreu na cruz, ele levou junto consigo todos os pecados da humanidade. A única coisa que ele nos pede é confiarmos nele, sabe? Que ele fez isso por nós, reconhecer a salvação, né? Que ele nos proporcionou através da cruz, na sua morte na cruz e na sua ressurreição. Porém, para a nova era, né, a ideia do pecado é inexistente. Eles repudiam essa ideia. É vista, né, como um atraso, né, um bloqueio da sua consciência. O ser humano na nova era é visto como um ser perfeito, inerentemente magnífico, sem nenhuma mancha de corrupção dentro dele. E por isso mesmo não há necessidade de nenhum salvador, sabe? E o pecado não existe para a nova era, não é necessária nenhuma revelação ou salvação que provenha de fora das pessoas, mas só a realização da experiência da salvação que está dentro de nós, a autossalvação, possível mediante técnicas psicofísicas que conduzam à iluminação definitiva. Então, no cristianismo, a salvação não é uma experiência de si próprio, uma paragem meditativa e intuitiva em si mesmo, mas é o perdão do pecado. Então eu vou falar agora algumas das crenças principais do pensamento da nova era. Vou listar aqui em forma de tópicos mesmo. A primeira crença é que nunca existiu o pecado original e que não existe pecado, basicamente, pois não existe um Deus pessoal para julgar o pecado. O segundo, o homem ele é perfeito e divino como ele é. Terceiro, o Cristo é apenas um nível de consciência e não Deus encarnado. A consciência crística para os New Agers implica que Jesus não é o único Cristo, mas que ele foi um humano que atingiu a consciência crística, assim como outros mestres como Buda, Krishna e Maomé. Outra crença comum, né, do pessoal da nova era é que Jesus Cristo passou cerca de 18 anos na Índia aprendendo sobre hinduísmo e com o Buda. Uma outra crença da nova era é que o conhecimento do eu é salvação e poder. Uma outra crença da nova era, herdada das tradições orientais, né, é a crença no monismo, de que tudo é um. Então essa é uma crença muito comum do pessoal da nova era, sabe? Somos todos um, tudo é um. É como se só existisse uma única pessoa. Todos nós compartilhamos essa consciência única, sabe? Então essa é uma crença muito comum da nova era. Junto com isso é a crença que eles têm de que todas as religiões são uma também, né? Que elas estão dizendo a mesma coisa lá no fundo. Então outra crença é a crença panteísta de que tudo é Deus.
Não há mais distinção e separação entre Deus, o Criador, e sua criação. Não, tudo é Deus. Eu sou Deus, você é Deus. Não há mais distinção entre o mal e o bom, entre o sagrado e o profano. Tudo, tudo é Deus. Basicamente é esse tipo de pensamento que a nova era gosta de nutrir, né? Outra crença fundamental da nova era é que não há mais a necessidade de um salvador, né? Porque tudo se baseia agora na autossalvação, em você descobrir o seu divino interior, por meio de técnicas que alteram seu estado de consciência. Técnicas que fazem místicas, né? Experiências místicas que fazem você se fundir com todo e descobrir o seu divino interior. Não há mais necessidade de alguém que perdoe os seus pecados, de Jesus Cristo, basicamente. Os New Agers acreditam no karma e na reencarnação, que são coisas que são totalmente incompatíveis com a fé cristã. Não há reencarnação no cristianismo, você só tem essa única vida. Todos os homens são destinados a viver somente uma vez e depois virá o juízo final. Para você ver como que a nossa vida é preciosa e que essa vida importa, sabe? As escolhas que você faz. Não é para você ficar deixando para uma outra vida, não é uma coisa que você vai se purificando ao longo das vidas, sabe? Não, essa vida é muito importante, meu. E você pode fazer uma escolha entre querer se aproximar de Deus, né? Ou se afastar dele. Dependendo da sua escolha, isso tem consequências eternas. Outra crença da nova era, né, é que não há fontes externas de autoridade. A autoridade é somente interna, em nossa divindade interior. O indivíduo ele começa a ser o padrão da verdade. E o indivíduo também, né, por conta disso, começa a ser quem define a sua própria moralidade. Então não existe mais valores, né, objetivos que guiam o nosso comportamento, como por exemplo os 10 mandamentos, sabe? Na verdade, o indivíduo é o próprio padrão da verdade, ele que diz o que é certo ou errado. A verdade é uma coisa mais intuitiva, de acordo com os seus próprios sentimentos. Ele acha que o sentimento representa a verdade. Então, estou sentindo essa coisa, é porque ela é verdade, sabe? Então, a verdade, eu estou sentindo uma coisa positiva, então significa que isso é a verdade, sabe? Isso está me levando para o caminho certo. Sendo que muitas das vezes o coração é a coisa que mais nos engana, sabe? Que nos faz ir em caminhos de perdição e de distanciamento a Deus. O New Ager geralmente cria seu próprio padrão de moralidade, né, de acordo com o que faz ele sentir mais sensações positivas e um certo conforto, um acalentamento interno. Ele não está interessado em uma moralidade objetiva, né, dada por Deus, por exemplo, como os 10 mandamentos. Então as crenças que os New Agers têm em relação a Deus, né, elas são as seguintes. Deus, ele não é visto como um ser pessoal, ele é visto como um ser impessoal, geralmente como uma força cósmica, né? Uma certa consciência universal e impessoal, na qual todos nós seremos absorvidos no final de nossa existência. O Deus da nova era não é alguém especial. Ele, ou melhor, a coisa, é tudo. Não existe uma única coisa que não seja Deus. Os seres humanos são apenas um modo ou expressão do Deus que é um princípio, uma consciência, uma força viva, o Deus do panteísmo. Então a outra crença que a nova era tem em relação a Deus é que todos nós somos deuses, né? Somos todos deuses. Todas as criaturas, até mesmo objetos inanimados, são partes dessa essência divina. Tudo que existe é parte de Deus. Então justamente a crença no monismo, na unidade de tudo, e panteísmo, de que tudo é Deus. Então agora eu quero deixar aqui um quadro que faz esse contraste entre as crenças, né, do cristianismo e da nova era, para você ver como que elas são incompatíveis. E que é muito importante a gente investigar, sabe, qual que é essa visão de mundo que faz mais sentido. É a cosmovisão cristã ou a cosmovisão da nova era? Se a gente começa a investigar mais profundamente, a gente vê que essa visão da nova era, tudo que ela passa basicamente é uma coisa muito rasa, superficial. É um mix muito caótico, superficial, que fica te deixando cada vez mais confuso e que não te preenche no fim das contas. Porque justamente está faltando Deus aí. Tudo isso é coisa humana. Tudo isso são métodos, técnicas humanas. Tudo isso é o próprio egoísmo humano tentando encontrar Deus dentro de si mesmo. Então olha essa diferença entre o cristianismo e a nova era, né? No cristianismo, Deus é um criador pessoal. Na nova era, Deus é uma energia cósmica impessoal. No cristianismo, Deus é transcendente. Na nova era, Deus é imanente, divindade interna. No cristianismo, Jesus é Deus. Na nova era, Jesus é apenas um entre muitos. No cristianismo, somos salvos pela graça de Deus. Na nova era, as obras e o esforço humano que salvam. No cristianismo, Jesus é o caminho.
Na nova era, a expansão da consciência é o caminho. No cristianismo, Lúcifer é Satanás. Na nova era, Lúcifer é o verdadeiro Filho de Deus. No cristianismo, devemos adorar a Deus. Na nova era, devemos adorar a criação. No cristianismo, seremos ressuscitados. Na nova era, seremos reencarnados. No cristianismo, Cristo é a verdade. Na nova era, a verdade está dentro de mim. No cristianismo, o pecado precisa ser perdoado. Na nova era, não existe pecado. No cristianismo, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Na nova era, eu sou o meu próprio Salvador. O cristianismo aguarda a segunda vinda de Cristo. Na nova era, aguarda a vinda de outras avatares, né? No cristianismo, o mal existe. Na nova era, o mal não existe. Há o relativismo moral. No cristianismo, há a crença no pecado original. Na nova era, o homem é perfeito em sua essência. Então o objetivo desse vídeo foi expor, né, essas duas visões, essas duas cosmovisões totalmente diferentes. A visão cristã e a visão, né, da nova era. E como que elas são incompatíveis entre si. E você que é um ser racional, você tem essa obrigação, esse dever de distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Fazer uma investigação, sabe, na validade da fé cristã, se faz sentido confiar em Jesus Cristo ou não, se as respostas que ele nos dá realmente nos preenchem ou não, ou se vale mais a pena confiar na nova era. E é uma investigação que eu quis aqui expor, né, sobre na melhor forma possível, sobre a diferença desses pensamentos, dessas visões, para te ajudar a chegar nessa conclusão, sabe? Eu ainda pretendo fazer um vídeo mais curto, falando sobre as principais diferenças, mais direto ao ponto, entre o cristianismo e a nova era, mas acho que esse vídeo foi importante para fazer uma introdução, assim. E porque eu passei por esse processo, eu estava completamente envolvido na nova era, estava sentindo cada vez mais perdido nessa jornada rumo à iluminação espiritual, perdido em várias técnicas, em vários processos para tentar atingir minha divindade interior e me libertar do meu falso eu. E tudo isso, me deixou mais perdido e confuso do que nunca, não me trouxe a satisfação que eu tanto quis. E aí eu me converti ao cristianismo e estou buscando Jesus cada vez mais. E eu vejo que, ele é a verdade, sabe? E que não eu falei nesse vídeo, né? Você olha os meus vídeos antigos desse canal, eu tinha um pensamento muito diferente do que eu tenho agora. E que agora eu quero trazer isso e expor, porque esse canal que eu tenho é uma forma de eu compartilhar minhas jornadas, minhas descobertas, né? E trazer a verdade, que isso que importa, você buscar a verdade. Buscando a verdade você encontra Deus, sabe? Então nós temos que, ter esse interesse. E, não simplesmente nos acomodar com respostas vagas e superficiais que certos mestres espirituais nos dão por aí, como se fosse a solução definitiva, mas, realmente ver se aquilo que ele está falando é verdadeiro ou não, sabe? E deixar os preconceitos, né, de lado e investigar mais a fundo a fé cristã, que sempre é a base da nossa civilização, que muitas das vezes a gente nem, por preconceitos, né, por experiências ruins que nós tivemos com crentes, enfim, nós deixamos de investigar a fundo o que fundou a nossa civilização. Então esse foi o objetivo desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like nesse vídeo, não deixe de comentar aqui o que você achou, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!